Oi, gente, eu sou a professora Gisele Bispo, aqui do Acadêmico News, e hoje nós vamos corrigir a última prova da UFRR, a prova 2025. Vamos lá? Ó, já vou dizer que ela está delicinha. Olhem só a primeira questão. Leia a tirinha abaixo e responda o que se pede. E aí vem. O combo número 2, por favor. Mais R$3, você leva uma batata grande e aparece a senhorinha com uma batata gigante carregando. Grande quanto? E aí vem. Na tirinha acima, Dolores, a senhora que está fazendo a compra, entende de maneira exata a resposta do atendente. De maneira exata. Essa literalidade revela que Dolores compreendeu a mensagem no sentido denotativo, conotativo, apelativo, informativo, emotivo. Gente, o que nós podemos perceber? Qual é a dúvida que podemos ter, né? Conotação ou denotação? Conotação é o sentido figurado, denotação é o sentido real. Então, se eu passei manteiga no pão, manteiga é o sentido real, denotação. Mas se eu sou uma manteiga derretida, isso aí é conotação, certo? Quando ela diz batata grande e ela imagina, penso que pode ter causado uma confusão aí. E você pensar, não, é um sentido conotativo, porque, né, a batata grande na mão dela. Entretanto, Dolores compreendeu a mensagem no sentido denotativo. E como é que eu percebi isso? Entende? Essa senhora, ela entendeu de maneira exata. Ela entendeu. Então, assim, houve esse equívoco, ela, né, se equivocou justamente porque ela entendeu de maneira denotativa. Ó, olha essas palavras aí. Essa literalidade, maneira exata. Então, palavras que poderiam te dar pistas. Ela entendeu de maneira exata. Ela entendeu de maneira denotativa. Sabe assim? Nossa, eu conheço uma garota que é uma cobra. Se você imaginar uma cobra rastejando no chão, você está imaginando no sentido denotativo. Você está imaginando. Leia o trecho abaixo retirado do livro Jogo da Democracia. Aqui no Acadêmico, nós demos um aulão na véspera do vestibular e nós falamos sobre isso. Jogo da Democracia, de Aldenor Pimentel, e responda o que se pede. Rico se mantinha de costas para a democracia. Passou perto, sem falar com os ex-companheiros de equipe, como se nem os conhecesse. Sobre a história retratada no livro O Jogo da Democracia e considerando o trecho acima sublinhado, assinale a alternativa correta. Olha só. Rico, um personagem da obra, era um jogo de futebol e o time chamava Democracia. E ele se mantinha de costas para a democracia. Tá vendo? Ele ficou de costas para os companheiros do time. Mas quem leu a obra sabe que a história, o livro, fala, quando você lê, é uma metáfora da sociedade, não é? Com comportamentos democráticos e antidemocráticos. E aí vem. A afirmação de que Rico se mantinha de costas para a democracia apresenta pelo menos dois sentidos, um literal e um metafórico? Apresenta apenas sentido literal? Apresenta apenas sentido metafórico? Apresenta sua postura antidemocrática? Ou demonstra que ele ainda pretendia retornar para o seu antigo time? Olha, se você lê o livro e se você veio ao aulão, com certeza você
Conseguiu responder. A afirmação de que Rico se mantinha de costas para a democracia apresenta pelo menos dois sentidos. Um literal denotativo, não é? Que é ele realmente virou as costas para o time chamava democracia, ele virou as costas, e um metafórico, que é aquele sentido conotativo. Ele está comparando o time de futebol com a nossa realidade. Questãozinha, ó, gostosa. E aí nós temos aqui ele que mais uma vez vem no vestibular da Federal. Sinto que tem alguém na banca que gosta do Barroco e de Gregório de Matos, assim como eu. Então diz o seguinte: carregado de mim, ando no mundo e o grande peso embarga-me as passadas, que como ando por vias desusadas, faço o peso crescer e vou-me ao fundo. Preciso dizer a vocês que antes de ler esse poema, se eu entender que Gregório de Matos era um cara conflituoso, que apresentava 4 facetas, ele era um cara da dúvida, porque ele era um maior representante do Barroco, né? E o Barroco tem essa pegada do conflito, da dúvida, do conflito existencial. Então, ele tinha um lado satírico, de criticar todo mundo. Ele tinha um lado amorzinho, lírico, erótico, mais carnal, e depois se sentia culpado e ia pedir perdão a Deus. Eu sabendo que ele é assim e que ele pertence ao Barroco, eu já vou ler com essa intenção. Ó, carregado de mim ando no mundo. E o grande peso de ser eu, embarga-me as passadas, que como ando por vias desusadas, faço o peso crescer e vou-me ao fundo. O remédio será seguir o imundo caminho, onde dos mais vejo as pisadas, que as bestas andam juntas mais ousadas do que anda só o engenho mais profundo. Não é fácil viver entre os insanos. Erra quem presumir que sabe tudo, se o atalho não soube dos seus danos. Observem, não é fácil viver entre os insanos. Erra quem presumir que sabe tudo. Não é fácil viver entre os que erram, os hipócritas, os corruptos e os que dominam a sociedade. O prudente varão há de ser mudo, tem que ficar calado diante dessa realidade, que é melhor neste mundo, o mar de enganos, ser louco com os demais que só sisudo. Sensacional. Sobre o poema do texto 2, é incorreto afirmar que trata-se de um soneto. O aluno meu sabe o que é soneto. 4 estrofes, 4, 4, 3, 3, não é? 2 quartetos, 2 tercetos. Vamos ver, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 3, 3. Com rimas interpoladas ou opostas, A, B, B, A, nos quartetos. O eu lírico apresenta um sentimento de não pertencimento em relação ao mundo em que vive. Eu não pertenço. Embora seja um poema barroco, não apresenta antíteses nem paradoxos. O soneto faz uso de recurso sintático da inversão, característica comum em obras barrocas. O eu lírico compara um mundo em que vive a um mar de enganos. Lembrando que ele quer o incorreto, né? O que temos de correto aí? Como eu disse, é um soneto com rimas A, B, B, A. O que é isso, professora? Olha só. A, B, B, A. Qual é o A? É mundo. B, passadas, que rima com desusadas. E o mundo rima com fundo. Então, o que eu tenho? A rimando com A. B rimando com B. Tá vendo? A, B, B, A. Olha aqui de novo, olha aqui de novo.
Então, tenho aí o correto. Outra, o eu lírico apresenta um sentimento de não pertencimento em relação ao mundo em que vive. Por que não pertencimento? Aí tá certo. Porque lembra, ele diz que é o seguinte: nossa, eu carrego um peso neste mundo, né? Vamos até lá ver. Ó, carregado de mim ando no mundo. Faço o peso crescer. Por que ele se sente um peso? Porque não é fácil viver entre os insanos. É muita gente que pensa diferente de mim. Será que o povo não vê? Será que os políticos não veem que eles são corruptos? Será que a sociedade, o casamento, as mulheres, a igreja, será que ninguém vê que a sociedade é hipócrita? Só eu. E ainda me chamam de boca do inferno. Se eu critico, é porque é verdade. Olha só, o prudente varão há de ser mudo. Então quer dizer que se a pessoa enxerga essa verdade hipócrita, ela tem que permanecer calada, porque senão ela pode ser punida. Não pertencimento. Quando você acha que todo mundo ao seu redor é diferente. O soneto faz uso do recurso sintático da inversão, característica comum em obras barrocas. O que é inversão? Meus meninos da gramática sabem. A inversão é quando a sintaxe, a ordem sintática, é invertida. Por exemplo, tem que vir sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Olha só, hein? É uma questão de literatura, mas seu conhecimento gramático poderia te ajudar. Se eu pego o sujeito e coloco depois, ele não vem no início, aí é uma inversão. Quer ver? Vamos pegar aqui. Carregado de mim, vamos pegar logo o início. Carregado de mim, ando no mundo. Ando é o verbo. Quem é que anda? Eu. Eu ando no mundo carregado de mim. Então, quer dizer, o sujeito é oculto, mas não está no início, né? O grande peso embarga-me as passadas, que como ando por vias desusadas, faço o peso crescer, onde dos mais vejo as pisadas. Eu vejo as pisadas onde dos mais. Então, que as bestas andam juntas mais ousadas. Há uma inversão. Várias vezes o sujeito não vem no início. Outra, se o atalho não soube dos seus danos, olha aqui. Quem presumir que sabe tudo, se o atalho não soube dos seus danos? Então, várias vezes houve essa inversão. Outra, o eu lírico compara o mundo em que vive a um mar de enganos. Sim. Todo mundo se engana, só ele tem a capacidade de enxergar. É um mar de enganos. Então, o incorreto é, embora seja um poema barroco, não apresenta antíteses nem paradoxos. Há antíteses e paradoxos. É um poema barroco. Então, quando se fala em barroco, se pensa logo antítese e paradoxo, que é a marca do barroco. Amo mal secreto, amo. Olha só, gente, que lindo. Se a cólera que espuma a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração no rosto se estampasse, se pudesse, olha só, se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri,
talvez consigo guarda um atroz, recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Vocês compreenderam, gente? Esse mal secreto? Quanta gente que ri, que parece estar feliz, na verdade esconde algo atroz, esconde uma angústia, esconde um sentimento cruel. É sobre isso. Quanta gente que talvez cause inveja por aí, causasse piedade, se em vez de ver o externo, nós víssemos o interno. Quanta gente que a gente se admira em se matar, por exemplo, não é? Como assim essa pessoa se matou? Ela é tão feliz. E aí é sobre isso. Ela não era feliz. Ela só parecia aos outros venturosa. Aí é tão atual, mas foi escrito em 1883 por Raimundo Correia. Se eu sei que é Raimundo Correia, eu sei qual é a escola literária. Fácil, olha só. É correto afirmar que trata-se de um soneto, sim, pertencente ao período literário do realismo. Eu não preciso nem ler, meu amor. Aqui, não preciso nem ler o resto. Trata-se de um soneto pertencente ao parnasianismo e, por isso, obedece à composição clássica de 2 quartetos e 2 tercetos, cuja linguagem culta trata de temas relacionados aos sentimentos humanos em sua forma mais contida. Vamos até ver aqui. Por que em sua forma mais contida? Porque o parnasianismo até fala de assuntos profundos, mas não de uma maneira romântica, mas de uma maneira que caiba na caixinha. Eles priorizavam a forma. Trata-se de um poema prosa pertencente ao realismo? Não. Trata-se de um poema lírico pertencente ao período literário do naturalismo? Não. Trata-se de um soneto romantismo? Não, gente. Meu Deus do céu, chega uma lágrima rola em meu rosto. Com certeza meus alunos acertaram isso aí. Por quê? Porque você nem precisava ler o resto. Tríade parnasiana, Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia. É o que eu falo com os meus alunos. Leia as letras miúdas. Se eu sei que é Mal Secreto de Raimundo Correia, eu já eliminaria, questão que eu faço em 30 segundos, hein? E você também. Realismo, naturalismo e romantismo. Parnasianismo gritando. Questão 5. Ainda com relação ao texto 3 do poema Raimundo Correia, é correto afirmar: o eu lírico externa a sua benevolência com relação à apreciação. Agora é uma questão de interpretação. A apreciação da forma como o ser humano inibe suas dores para adaptar-se ao convívio social? Preste atenção. Diz que a letra B, o eu lírico externa a sua inquietação. Você viu? Quanta gente que talvez se visse através da máscara da face, quanta gente que em vez de inveja sentiria, e ele fica ali pensativo. É uma pessoa inquieta com relação à maneira como o ser humano costuma inibir suas dores e sentimentos para adaptar-se à hipocrisia do perfeccionismo social. Aqui ele já estava te dando uma ideia da redação, não é? É um poema de 1883, mas é tão atual porque quanta gente que mostra nas redes sociais que vive feliz 100%, que não briga, que não tem problemas, e quando você vê a pessoa, é um ser humano, né? Amor, ele é um ser humano, cheio de problemas. Talvez ele saiba lidar, mas que ele tem problema, ele tem. Então, para adaptar-se à hipocrisia do perfeccionismo social, ele esconde os seus problemas. Onde está o erro da letra A? Você que marcou A, C, D ou E e quer saber por que não é.
externa a sua benevolência com relação à apreciação da forma como o ser humano inibe suas dores para adaptar-se ao convívio social. Então, benevolência com relação à apreciação da forma, então ele mostra isso como uma coisa boa? Não. Ele não mostra como uma coisa boa. Ele fica inquieto, tá vendo? Em relação a esse esconder, a essa ocultação. O eu lírico externa o seu desprezo com relação às dores e aos sentimentos. Desprezo, ele não despreza, não. Ele só fica inquieto, não é? E se a gente pudesse enxergar através do rosto da pessoa, através do olhar? O eu lírico externa a sua complacência com relação à atitude humana em esconder seus sentimentos para não despertar pena nos inimigos, não é? Então, ele fala o seguinte, ele externa a complacência com relação à atitude humana em esconder. Quer dizer, ele está ali concordando, como eu disse. O grande segredo dessa questão está aqui, ó. Benevolência, inquietação, desprezo, complacência. O eu lírico externa a sua inquietação com relação à forma como o ser humano costuma exibir suas dores e sentimentos. Ele costuma exibir? Não. É um mal secreto. Ele esconde. A letra E era para ser tirada de primeira. De primeira letra E. Você poderia até ficar com dúvida entre A, B, C e D, mas a letra E, não. Ele não despreza, ele não tem benevolência, ele não tem complacência. Ele realmente está inquieto com essa máscara da face que oculta essas dores. Texto 4. Ao escrever esta peça, Ariano Suassuna com Auto da Compadecida, onde combate o mundanismo, praga de sua igreja, o autor quis indicar que sabe, mais do que ninguém, que sua alma é um velho catre, cheio de insensatez e de solércia. Ele não tinha o direito de tocar nesse tema, mas ousou fazê-lo baseado no espírito popular de sua gente, porque acredita que esse povo sofre. É um povo salvo e tem direito a certas intimidades. Questãozinha gramatical, gostosinha, sobre um trecho de Auto da Compadecida. Com relação ao texto 4, observar a palavra em destaque, que é velho. A alternativa que a classifica sintaticamente de maneira correta é: como eu disse, velho pode ser substantivo ou adjetivo. Só que eu tenho um velho catre. Complemento nominal, adjunto adnominal e adjunto adverbial não são substantivos. Tá vendo? Eu tô ali num possível reino de adjetivos. E eu sei o que é catre. Catre é uma cama, um leito pobre e tosco. E se eu não soubesse? Olha como daria para responder essa questão. Sua alma é um velho catre. A palavra velho pode ser um complemento nominal? É formado por um substantivo na função de adjetivo que está atribuindo uma característica ao substantivo catre. Por que não? Por que não complemento nominal? Porque complemento nominal tem que ter preposição. Velho não tem preposição. Esse meu conhecimento, o conhecimento desse detalhe, me faz nem precisar ler o resto. Complemento nominal formado por um substantivo na função de adjetivo que está atribuindo uma característica ao substantivo catre. Não tem preposição. Letra E. Complemento nominal formado por um adjetivo que está atribuindo uma característica. Não tem preposição. Olha que maravilha. Adjunto adverbial formado por um adjetivo na função de substantivo que está atribuindo uma característica. Como assim? Adjunto adverbial que está atribuindo uma característica ao substantivo catre. Adjunto adverbial primeiro. Adjunto adverbial não é adjetivo.
Adjunto adverbial não se refere a substantivo. E esse meu pequeno conhecimento gramatical me faz não bater cabeça, amores. Aí sim. E, professora, eu já eliminei A, B e E de primeira, né? Não tem preposição, adjunto adverbial não se refere a substantivo, é adjunto adnominal. Se tivesse predicativo do sujeito, eu ainda até poderia pensar, mas não. Letra C, adjunto adnominal formado por um adjetivo que está atribuindo uma característica ao pronome um. Pronome um? Como assim, Brasil? Se um é artigo. D, adjunto adnominal formado por um adjetivo que está atribuindo uma característica ao substantivo catre. E se eu não soubesse o que é catre, eu saberia responder pelo conhecimento que eu tenho de adjunto adnominal, complemento nominal e adjunto adverbial. O que eu sempre digo aos meus alunos, não vão para uma prova da UFRR sem sintaxe. Todo ano cai sintaxe. Então, adjunto adnominal está atribuindo uma característica ao pronome um, pelo amor de Deus. Questão respondida em 1 minuto. Questão 7. Sobre as características e as fases do modernismo brasileiro, considere as assertivas a seguir e assinale a alternativa correta. Olha, eles trazendo aí sobre a literatura brasileira de uma forma geral. O que eu sei sobre o modernismo? Tem seu surgimento marcado pela Semana de Arte Moderna em 1922? Clássico, né, gente? Não tem uma pessoa que estude modernismo e não sabe isso aí, porque isso daí é a primeira coisa que a gente fala. Semana da Arte Moderna em 1922, quer ver? Vamos logo aqui. 1, 3 e 4 estão corretas. Se eu sei que 1, 3 e 4... 1, 3 e 6 estão corretas, onde está o erro da 2? Possui 4 fases de desenvolvimento no Brasil? Não possui 4, meu amor. Possui 3. Primeira fase, segunda fase, terceira fase. Primeira fase de 22 a 30. Segunda fase de 30 a 45, que é a geração 30. E de 45 para frente, terceira fase. Tem como característica a experimentação estética e a valorização da identidade brasileira na produção artística, literária e cultural? Sim, tanto que tem aquele movimento pau-brasil, por exemplo, antropofágico, que é justamente isso. O que é o pau-brasil? Pau-brasil, que tinha muito aqui, né, que é bem do nosso país, que é a valorização do que tem aqui da terra, da própria terra. Antropofágico, eu vou devorar a cultura europeia, mas eu vou adaptar à realidade do Brasil. Tanto que Tarsila do Amaral, por exemplo, viajou pelo Brasil inteiro, né, olhando, observando, pintando coisas pelo Brasil. 4. Utiliza... Olha, que eu sempre falo sobre isso. Modernismo, olhar para frente, futuro, tem como característica 4. Utiliza técnicas tradicionais e clássicas na produção artística. Tudo que é tradicional e clássico é o que o modernismo não é. É o que ele não quer. Tradição, amores, tradicional é algo que não tem novidade. Eu respeito as tradições, você não quer algo novo, entendeu? Eu não estou falando que é certo ou que é errado aqui, não. Eu estou dizendo que tudo que é tradicional é respeitar o que alguém já viu, já experimentou e é aquilo, e acabou. Ah, e se eu quiser pitadas de novidade? Não tem. Respeito às tradições. É isso que eles não querem. Possui concordância com os valores burgueses e com a sociedade tradicional, meu amor, da época. Olha a palavra tradicional de novo. Falar em tradicional, né? Falar em passado é o que não é. E por que a número 6, sim?
apresenta rompimento com as estruturas do passado. Não quero mais o passado, quero romper com o passado. Entendeu? 1, 3 e 6. Questãozinha delícia. Texto 5. Entramos em Carolina Maria de Jesus. Precisamos falar sobre isso. Nós temos o livro dela, e a Federal cobrou Onde Estás Felicidade, certo? Tem o livro lá, tem 2 contos, Favela e Onde Estás Felicidade. Estamos falando de Onde Estás Felicidade. Tá, eu vou direto para a questão. Ah, não, minto. Essa questão que eu tô falando aí, que eu quero chamar a atenção de vocês, é a questão 9. Essa questão 8 é deliciosa, questão gramatical. Ó, no fragmento do texto 5, quantas pessoas que moravam, inclusive, no nosso aulão literário, nós trouxemos esse trecho e nós comentamos, não é? Nós comentamos isso aí. Por quê, gente? Porque toda revisão minha, eu falo sobre o que na língua portuguesa, que te abre um leque de possibilidades de acertar a questão. Olha só. Quantas pessoas que moravam em casas de tijolos invejavam os favelados? Dizia que nós éramos favorecidos pelos políticos. Em termos sintáticos, temos uma oração subordinada que pode ser classificada corretamente em quantas pessoas que moravam em casas que... Já me chamou a atenção. Moravam em casas de tijolos, invejavam os favelados, dizia que nós éramos favorecidos pelos políticos. Aqui eu tenho 2 ques. Eu tenho o verbo moravam, invejava, dizia, éramos. Mas como aqui todas estão me orientando a orações subordinadas, eu vou logo atrás das minhas conjunções ou pronomes relativos. Por quê? Porque quando eu falo em oração subordinada adverbial, eu falo em vários tipos de conjunção. Oração subordinada substantiva, eu falo de um tipo de conjunção, que é a integrante. E a subordinada adjetiva, eu falo de pronome relativo. Meu amor, se você sabe a função do que, o que já te abre portas. Quer ver que questão fácil? Quantas pessoas que moravam em casas de tijolos? Quantas pessoas as quais moravam em casas de tijolos? Sabe o que eu tenho aqui? Um pronome relativo. Esse pronome relativo me leva para a subordinada adjetiva. Tem uma adjetiva. Entretanto, eu tenho outro que. Invejava os favelados. Dizia os quais nós éramos. Não, professora, aí não cabe não. Dizia o qual nós éramos, os quais, mas cabe os favelados. Dizia isso. Ó. Quantas pessoas que moravam em casas de tijolos invejava os favelados? Dizia isso. E quando eu falo isso, eu tenho uma substantiva. Ou seja, só aqui eu já eliminei letra A e letra B. Porque quando eu falo isso, eu tenho uma conjunção integrante. Conjunção integrante só me leva para uma substantiva. Pronome relativo só me leva para uma adjetiva. Então, olha só. Por que, professora, se eu fico entre essas 3, por que não é, primeiro, por que não é uma adjetiva? Eu já entrei no mundo das adjetivas. Eu tenho a restritiva e eu tenho a explicativa. Aqui está dizendo que é adjetiva? Sim, mas explicativa é aquela que possui vírgula. Olha que questão maravilhosa. Ó. Mateuzinho, vou
botar aqui. Aqui foi, porque eu voltei, aí eu não sei, se vocês quiserem cortar, cortem. Pode continuar. Vou continuar. Vírgula. Ó, e cadê a vírgula? Tem vírgula? Não. Então eu já eliminei a explicativa. Ela até é uma adjetiva, mas eliminei a explicativa. Eliminei essas daqui. E eu vou ficar. Por que objetiva direta e não é predicativa? Porque eu sei que predicativo, meu amor, precisa de um verbo de ligação. E aí eu tenho dizia isso, o que. E falar e perguntar o que para o verbo, olha o meu conhecimento sintático, só me leva para um objeto direto. Então, com certeza, sem possibilidade alguma de recurso, é uma oração subordinada substantiva, porque aparece uma conjunção integrante e é objetiva direta, porque eu tenho um verbo transitivo direto que eu pergunto o quê? Maravilha! E agora, eu tenho uma questão de interpretação em relação onde estás, felicidade. Considerando a leitura da obra integral, Onde Estás, Felicidade, da escritora Carolina Maria de Jesus e do texto 5, é possível afirmar corretamente que obra integral, Onde Estás, Felicidade, da escritora Carolina Maria de Jesus e do texto 5, é possível afirmar corretamente que... Aí nós vamos lá. Eu vou mostrar logo qual é a resposta para vocês do gabarito. A obra traz de maneira central, reflexões que perpassam os desafios frente à pobreza e à discriminação racial, evidenciando o realismo social. Ok, vamos lá. Há muitas reflexões, até porque, né, a autora Carolina Maria de Jesus, ela era mulher, né, claro, mulher negra, moradora de favela, e ela realmente sofreu, e nessa época aí, né, gente, ela nasceu em 1914, ela sofreu com tudo em que o contexto, ruim, vamos dizer assim, negativo proporcionava a ela, né? Só que aqui diz, a obra traz de maneira central reflexões que perpassam os desafios frente à pobreza, à discriminação racial, evidenciando o realismo social. O que eu penso? Tá certo, é verdade. A Carolina Maria de Jesus passou por isso. Na obra dela, Favela, ok. Agora, na Onde Estás, Felicidade? Nesse conto. E outra, no texto 5, queria chamar vocês à leitura. E assim, os favelados acalmaram. E dormiram tranquilos. Ainda não tinham ido falar como o doutor Ademar de Barros. Eles confiavam neste grande líder. Reuniram e foram. E foram bem recebidos pelo doutor Ademar, que não faz seleção. E abria as portas do palácio para a turba. Foi por intermédio do doutor Ademar de Barros que o Zé Povinho conheceu as dependências dos Campos Elíseos. Citaram ao doutor Ademar os seus problemas angustiosos, né, que havia alguns erros ortográficos na obra. Quantas pessoas que moravam em casas de tijolos invejavam os favelados, dizia que nós éramos favorecidos pelos políticos. No início, isto aqui era um primor. Todos os dias chegava um barracão, não havia divergência, reuniram, cotizavam, instalavam a luz. Quem tinha rádio, tocava. E a favela era mais alegre. Eu morava na rua Riachuelo. A casa foi demolida. Eu passei a residir no hotel. No hotel, todas admirava. Dizia, Granfina. Nesse trecho, eu não consigo enxergar discriminação racial.
Professor, e favelados? Não consigo enxergar. Eu consigo, em alguns termos, os favelados, né? Zé Povinho. Eu consigo enxergar discriminação social. Cuidado para não confundirem. Racial é tom da pele, né? É a pele, não pode nem me chamar de raça, né? Mas vocês entenderam? É a pele mesmo. São os traços característicos, né, de uma determinada etnia. Então, eu tenho ali o racismo, é o cabelo, é o tom da pele, né, uma característica facial, mas aqui eu vejo a social. A social é independente de racial. É eu discriminar o outro pelo lugar que ele mora, pela classe social, financeira, pelo financeiro. O que eu enxergo aqui é isso. E ela pode até falar um pouco, mas se, é o que eu sempre falo com vocês, né? Se você marcou a letra D, fique quieto, é interpretação de texto, né? Mas posso dizer, se eu não tivesse marcado a letra D, eu entraria com recurso. Mas entraria. Porque aqui diz, maneira central, reflexões que perpassam sobre os desafios da pobreza? Sim. Evidenciando o realismo social? Sim. Mas eu penso que seria uma discriminação além da racial. Eu apostaria em social, que é além de, tá bom? Então, eu acho que aqui caberia um recurso. Se concordam comigo, vamos lá. E acabamos por aqui com a nossa provinha da UFRR. Até mais.